Gente, fundado em 1927, às margens da ferrovia, o bairro Engenheiro Taveira começa a superar uma espera, é isso aí, de quase um século, de quase 100 anos por infraestrutura. A Prefeitura de Araçatuba entrega a maior obra já realizada no bairro, com investimento de mais aí de 10 milhões de reais em pavimentação e drenagem, e já prepara novas intervenções para ampliar as melhorias, incluindo estudos para novas ruas asfaltadas e a reforma da escola municipal. Mas enfim, para a gente falar de tudo isso, para falar dos impactos que essas obras vão ter na rotina dos moradores, e já estão tendo, né, no bairro Engenheiro Taveira, além dos planos para o futuro do bairro, eu recebo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Araçatuba, Tiago Zavarez Breda. O secretário já está aqui do meu lado. Bom dia, viu, secretário, mais uma vez. Bom dia. Agora para a gente falar sobre o tema da nossa entrevista. Olha, Taveira, eu sabia que Taveira era um dos bairros mais antigos da cidade, eu só não sabia que tinha tanto tempo assim, 1927 que ela foi fundada. Então, digamos assim, os moradores daquela região, muitos estão ali porque são filhos, netos, bisnetos de pessoas que já moravam em Taveira, né, por conta da estrada de ferro, por conta da vida agrícola ali daquela região que permanece até hoje, esperaram por estas obras. Então, quais são as obras que estão sendo efetivamente entregues agora? Legal, Flávio. Engenheiro Taveira tem, né, essa importância para o município, né, um bairro centenário, aí, ou quase centenário, que a Prefeitura de Araçatuba tem a alegria de entregar uma obra de drenagem e pavimentação asfáltica. É com muito prazer que a gente vem anunciar a conclusão 100% dessas obras, dessa obra, né, com sinalização viária e, né, uma série de coisas aí que envolve a parte de pavimentação, detalhes e tal, mas que estão sendo entregues aos munícipes daquele bairro. Em Araçatuba. Você sabe que quando eu já frequentei muito o bairro Engenheiro Taveira, quando a minha mãe era professora lá em Engenheiro Taveira, e eu lembro como que era difícil a situação, difícil, né? A gente ia de ônibus, o ônibus parava numa esquina que não era asfaltada, então às vezes tinha barro, tinha poeira, era uma coisa complicadíssima, né? E agora recentemente eu passei pelo bairro Engenheiro Taveira de carro, indo a um evento ali no Córrego Azul. É outro bairro, é uma outra estrutura, é uma outra situação você olhar para o bairro Engenheiro Taveira hoje. Então, secretário, quais são os impactos dessas obras na vida dos moradores ali do bairro? Olha, eu posso te falar que valeu a pena esperar, porque, né, você ter asfalto na sua casa, você ter a oportunidade agora de fazer uma calçada, de não ter mais esse problema de lama, de barro num dia de chuva, você ter essa tranquilidade, né? E é isso que está sendo proporcionado a cada um deles, né? Então a gente fica muito feliz mesmo de fazer parte disso, né? Demorou um pouquinho essa parte das obras aí, até um pouco mais do que o previsto, só que, mais uma vez, né, valeu a pena esperar. A tão sonhada obra de pavimentação, de asfalto chegou e veio para melhorar e mudar a vida de cada um daquele bairro lá. Só quem mora numa rua ainda de terra, não é, sabe como é complicado. É isso que o secretário falou. O dia de chuva vira lama, vira barro, é difícil você andar por essa rua, passar de carro, passar de moto, de bicicleta. É difícil se locomover. Agora, quando não chove, quando a situação é inversa, entra no período de estiagem, tempo mais seco, como a gente vai entrar agora, aí é a poeira, né, secretário? Quer dizer, não tem jeito de ficar bom, né? A vida não é fácil nessas condições, então é algo para ser comemorado mesmo pela atual administração, mas também pelos munícipes lá que receberam essa obra e esse presente lá, porque foi um investimento muito grande, né, de mais de 10 milhões, 10,7 milhões entre drenagem e pavimentação, valor expressivo, mas que eles merecem, né? Então por isso que foi empenhado e realizado após uma reurbanização daquela localidade, né? Com toda certeza, secretário. Agora, até comentou, além dessa questão de ter demorado quase um século, né? Mas quando a obra começou, até ela ser entregue, ela sofreu, porque é uma obra muito complexa, né? Muito grande, muito complexa. Então,
se encontra problemas muitas vezes no decorrer dessa obra. Se acontece na nossa casa, imagine num bairro. Vocês passaram por essa situação, até por isso demorou um pouquinho mais? Com toda certeza. Praticamente diariamente a gente tinha um problema novo. O que acontece? Imagina você ter um bairro de 100 anos com água e esgoto sendo realizado ao longo de todo esse tempo e, né, no crescimento do bairro. E você chegar para fazer uma obra para instalação de uma parte de drenagem. E então, assim, a parte de cadastro deixou um pouco a desejar, mas assim, a gente escavava e às vezes estava marcando que a tubulação estava do lado, né, na parte central ou do lado direito da rua, e na verdade você escavava o lado esquerdo e na verdade a tubulação estava lá. E aí você rompia uma tubulação e a gente tinha que ter um cuidado, não pode deixar a população sem água ou com esgoto rompido, então já tinha que correr e fazer essas correções e adaptações. Problemas de níveis, profundidade dessas tubulações também influenciaram. E assim, era uma luta diária, mas que felizmente foi sanada e vencida, mas sim, tivemos muitos percalços aí no decorrer da execução. Além de chuvas, dificuldades já conhecidas e tal, né, que podem aparecer, que aparecem e que apareceram. Né? A gente fala que é reformar o avião em pleno voo, né? Melhorar, escavar, perfurar, instalar coisas sem deixar a estrutura do bairro ser abalada durante o período de obras. Então você não pode acabar a água do morador, não pode interromper o fornecimento de energia elétrica, a vida precisa continuar normal mesmo com as intervenções. Sim, a vida das pessoas né, continuam normais. Sim. Elas saem para trabalhar, elas retornam, elas têm a vida, né? Crianças vão para a escola, voltam. Então, assim, tinha toda essa dificuldade, por isso que ela foi feita também por setores, né? Você começou em determinada rua e você vinha avançando, mas sim, infelizmente atrasos e problemas aconteceram, mas que, graças a Deus, foram todos superados e a obra pôde ser concluída e estamos nessa fase agora realmente de comemorar e de entrega mesmo. Perfeito, secretário. Vocês ouviram os moradores agora nessa fase pós-obra, vamos dizer assim, o que eles disseram, o que eles observaram e agora como estão se sentindo, vivendo em um lugar melhor? Olha, é nítido e notório, até se você passar lá no bairro, que as pessoas estão felizes, né? É um bairro que tem de costume pessoas ficarem na frente das casas no final do dia e tal, e a gente já pôde, né, passar, conversar, mas não só isso, ver o sorriso, sem dizer nenhuma palavra, você vê, né, as pessoas, então, que a vida realmente melhorou e a tão sonhada, né, asfalto, pavimentação chegou e veio para melhorar. Tanto é que tem muitos animados lá, já fazendo calçadas, coisas, né? Então você vê uma movimentação no bairro em melhorias também das próprias casas e dos próprios munícipes lá. Secretário, você acredita que com essa estrutura melhor agora no bairro, isso pode atrair, né, comerciantes, empreendimentos, ou até mesmo, como você falou, os próprios moradores que já estão lá, melhorarem a estrutura da própria casa? Você acredita que vai trazer a partir deste momento, uma nova etapa, uma nova era para o bairro? Com toda certeza. Você, né, a pavimentação, você ter um bairro asfaltado, você, né, tem um bairro teoricamente que faz parte da cidade, né? Um bairro que tá dentro, foi incluso, com então dignidade, com né? dignidade. Então, assim, pessoas até de lá vão pensar, para que eu vou lá se tem aqui? Então eles vão permanecer lá e a região vai se desenvolver, sim, com toda certeza. É isso que aconteceu com muitos bairros aqui em Araçatuba e que levou uma estrutura muito grande para várias regiões. Você entra ali na Vasco da Gama, vamos dizer assim, indo ali
para o Jussara, para os bairros daquela região, você tem tudo ali, você não precisa sair daquela região para resolver os seus problemas. Como na Zona Norte também, inclusive eu comentei essa semana, na Zona Norte de Araçatuba, bairro Vila Alba, Ipanema, toda aquela região ali, você consegue fazer tudo ali, você não precisa sair de lá, não é? Então, acho que faz parte, uma coisa contribui com a outra, né? O município vai melhorando porque a estrutura vai chegando e as coisas vão acontecendo a partir disso. Mas, se eu não estiver enganado, secretário, parece que vem mais melhorias. As coisas parece que não acabaram por aí. É verdade ou eu estou mentindo? Não, é verdade, Flávio. Eu posso dizer que nós temos novidades pela frente, mas hoje eu não vou poder anunciá-las aqui. Vou deixar para o nosso prefeito, digníssimo prefeito, entendi. Um abraço para o Lucas Zanata aí, mas que sim, vão ser anunciadas algumas melhorias pontuais aí por ele nos próximos dias ou nas próximas semanas. Tá, que aí novidade boa vai vir para aquele bairro para somar tudo isso que já está acontecendo. Coisa boa, vou ficar na curiosidade, mas tudo bem, a gente entende, não tem problema, secretário. Algo importante que também gostaria de comentar, depois que uma obra grande é entregue, uma obra dessa proporção, ela ainda precisa ser observada de alguma forma pelo poder público, se ela vai se comportar da maneira adequada num período de chuva, principalmente, né, num período de chuva forte. A gente vai entrar num período de maior estiagem, mas depois vem um período de bastante chuva. E nós estamos vivendo num mundo onde as coisas estão, principalmente climáticas, estão muito acentuadas, né? Quando chove, chove muito forte, quando venta, venta muito forte, o calor é muito intenso. Então há uma preocupação nesse pós-obra, na observação sobre o que foi feito? Para falar a verdade, assim, nós tem um período de pós-obra, tem a garantia de obra. Então, assim, tudo que envolve ajustes pequenos, futuros, ou que houver necessidade, nós vamos atuar. No que diz respeito às galerias e tal, tomou-se um cuidado para ter essa limpeza dessa tubulação, dessas coisas. Então, assim, a Secretaria de Planejamento ficou em cima até para que a empresa pudesse fazer algumas coisas para mitigar problemas futuros. Então a gente sim, né, ficou em cima para que houvesse limpeza. Cabe agora à população também nos ajudar, né, para também, né, não varrer as folhas da frente de casa e jogar para as bocas de lobo e tal, para nos ajudar, mas na questão de manutenção. Então, assim, para a gente também, né, zelar pelo que está sendo entregue lá para algo para que dure e funcione perfeitamente como projetado, mas o cuidado do dia a dia assim será feito pela população com toda certeza, e a Secretaria vai estar em cima, mas olhando, mas já afirmamos que a obra foi entregue com muita qualidade, assim, a gente está bem feliz com relação a tudo que está sendo entregue. Muito bom, e o senhor tocou num ponto que é muito interessante, que a população também precisa cuidar da obra, né? O dia a dia é muito importante, e eu vou traçar um paralelo aqui com a dengue. Quando a gente fala de dengue, não é possível que as pessoas não tenham conhecimento sobre quais são os criadouros. Todo mundo sabe, porque isso é dito ano após ano de forma incessante. Por que a gente tem dengue? É falta de conscientização. Então, as pessoas têm a informação. Então, se você tem aí na sua casa agora uma obra que melhorou a sua qualidade de vida, que trouxe mais dignidade, que trouxe uma melhor estrutura, tem que cuidar dessa obra para que ela dure mais tempo, para que ela fique da maneira para que ela haja da maneira que ela foi planejada, independentemente da condição climática, da condição do tempo. Isso também faz parte da responsabilidade da população, não é apenas do poder público. O poder público faz e a população cuida, né? Então é uma coisa importante a gente dizer isso. Agora, secretário, existem previsões para melhorias agora a serem entregues ou já planejadas para outras regiões, outros bairros da cidade? A nossa próxima etapa aí com relação a melhorias quanto ao asfalto, a gente entra no bairro Jardim Universo. A gente tem previsto isso. Nós estamos aguardando a parte de licenças ambientais para que seja executado, né, para iniciado o processo licitatório e, consequentemente, início das obras, né, no Jardim Universo, de drenagem e pavimentação, algo bem semelhante com o que foi feito em Taveira. E a gente está na expectativa aí. São órgãos estaduais, ambientais, que estão além da prefeitura, que realmente a gente precisa aguardar
para que essas licenças saiam, para que o restante do processo possa seguir, né? A gente também entende a expectativa desses bairros, desse bairro em específico em receber, a gente também já fala, o pessoal já fica assim, vai sair, não vai? Nós fomos lá anunciar, né, que em fase de projeto, que estava concluído, que nós já iríamos avançar para a questão das licenças, mas infelizmente ainda as licenças não saíram, né, e também não dependem 100% da prefeitura, então nós estamos acompanhando com eles, com esses órgãos, e assim que a gente tiver uma liberação, nós vamos dar seguimento com o processo licitatório com toda certeza. Uma obra grande é muito burocrática também, né? Então as etapas precisam ser respeitadas, e é o que você falou, não depende somente da prefeitura, depende de vários órgãos e cada um com o seu tempo, né? Então as coisas realmente acabam demorando um pouco mais. Secretário, eu quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Fiquei sabendo que é a primeira vez que o senhor veio, né? Sim, em 400 edições, essa é a primeira, né? Verdade. Poxa, vim numa especial. E veio em uma edição especial. Secretário, muito obrigado pela sua presença, e sempre que for necessário fazer alguma divulgação ou dar alguma informação importante aos moradores, alguma orientação ao público, as nossas portas estarão abertas, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, agradeço as perguntas, a participação aqui, e um bom dia a todos. É isso aí, secretário. Ô, Jonathan, antes de encerrar, eu queria mandar um recadinho pro Neif Racioli. Opa, pode mandar um recadinho. Nosso amigo Neif Racioli, que também é um espectador, é um ouvinte de todos os dias aqui da nossa programação, e ele mandou um recado importante para quem ainda não comprou o presente do Dia dos Pais. É o seu caso? Ixi. Te coloquei em maus lençóis. Colocou. Mas vou comprar também, vou comprar. Mas não comprou? Não comprei. Então, se você for comprar no comércio de Araçatuba, Neif Racioli mandou aqui os horários. As lojas abrem hoje às 9 e vão até às 10 da noite. Então, horário estendido nesta sexta-feira, das 9 até às 10 da noite. Não, Flávio, não vou conseguir hoje. Hoje eu estou cheio de coisa para fazer. Ok, amanhã também está aberto, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Então, você tem das 9 até às 6 da tarde no sábado para comprar o presente do seu papai. Não vai deixar o papai sem presente no domingo, não é? Por favor, Jonathan Alves. Não, é de última hora, mas não fica sem nunca. Muito bem, querido. 7 horas da manhã, 58 minutinhos. Precisamos ir embora. A semana tá acabando. Despedindo, sexta-feira sextou, então. Sextou, vamos sextar a partir de agora, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua preferência e o seu carinho durante toda essa semana. Eu, nesta temporada, encerro meus trabalhos por aqui. A partir de segunda-feira, Suelen Girão está de volta. Um beijo enorme para você, Suelen. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pelas dicas e pelo carinho, e pela paciência. Tamo junto, é nozes, né? É nozes. Aqui no jornal. Tamo junto, é nozes. É isso aí. Um ótimo final de semana. Aproveitem bastante. Segunda-feira tem mais Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan Araçatuba. Tchau. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros. O melhor estudo de seguro da sua lavoura. Automóvel